Vamos declarar a bondade do nosso Deus. Nós estamos o cultuando porque Ele é misericordioso e bom. Vamos lá? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Vamos dizer, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Encerramos dizendo: Deus é bom. Aleluia, louvo a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ainda o verso de número 5 do Salmo 146 diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Esse Deus que fez os céus e a terra e que controla e governa todas as coisas. O sentimento que há no coração do salmista é esse, de louvor ao Senhor. E quando a nossa confiança está nesse Deus, nós vamos perceber de que somos bem-aventurados, somos felizes. Nós estamos iniciando o nosso culto. Louvamos a Deus pela sua vida e aproveite este momento, convide aí alguém do seu grupo para cultuarmos juntos, quem sabe um irmão, né, que ainda não é crente, quem sabe a mãe, o pai, né, um amigo, um vizinho, um cliente. Pare aí alguns segundinhos, entra aí rapidão, nós vamos aguardar. Convide, fala: olha, quero te convidar para você assistir um culto comigo. Tá joia? Esse momento é um momento missionário, é um momento qual Deus nos concede a oportunidade de proclamarmos um culto de adoração ao Senhor, uma pregação baseada na palavra do Senhor, uma liturgia dentro daquilo que nós vamos perceber, que uma liturgia baseada naquilo que é o querer de Deus para a edificação da sua igreja. Então convide aí um amigo, rapidão, amém? Enquanto você está convidando aí, nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque este é o dia que o Senhor Deus fez, é o dia separado para o serviço de culto, de louvor e adoração ao Senhor. Obrigado por este momento tão precioso, obrigado pela tua igreja querida, reunida em família, com esse propósito, prestarmos culto ao único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o Senhor Todo-Poderoso. Nós te louvamos por este momento.
A nossa oração é que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, tire de nós aquilo que não te agrada. E, ó Senhor, que este momento seja um momento de intimidade com o Senhor, ó Pai. Que o Senhor esteja movendo com Tua graça, com Teu Espírito, na vida de cada um de nós, habilitando os nossos corações para este momento de adoração ao Senhor. Assim nós te suplicamos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Nós vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 3. Hino de número 3. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui. Vamos louvar o nosso Deus com este hino? Hino de número 3, igreja em adoração. Vamos lá, vamos louvar o Senhor? Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teus conselhos receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas deste corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe, que este momento qual a igreja está em adoração, que o nome dele continue sendo adorado, louvado e exaltado. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, Romanos, que foi o texto qual nós meditamos no domingo passado, Romanos capítulo 15. Romanos, capítulo de número 15. Nós vamos ler juntos o versículo de número 7. Romanos 15, o versículo de número 7. Vamos ler juntos? Vamos lá? Com toda a reverência, façamos a leitura da palavra do Senhor. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Vamos ler mais uma vez, vamos lá? Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Qual que foi o nosso tema domingo passado? Os desafios do
relacionamento, tá? Ou os desafios dos relacionamentos, porque nos relacionamos com muita gente, com muitas pessoas. Iniciamos pensando nisso. Como está a sua vida de relacionamento? Vai bem? Pastor, tá jóia. Relacionamento com o esposo, com a esposa, tá jóia. Pode melhorar? Relacionamento com os filhos, tá jóia. Pode melhorar? Pergunta que sempre fazemos. Relacionamento com os irmãos, como está? O nome do Senhor tem sido glorificado? O nome dele tem sido exaltado? O relacionamento com a igreja, a qual o Senhor Jesus mais ama, que é a igreja. Como está o relacionamento? Então nós estudamos sobre 3 verdades no domingo passado, sobre os desafios do relacionamento ou dos relacionamentos. A primeira verdade, por que é tão difícil às vezes nos relacionar? Quem sabe você vai dizer, pastor, eu não acho difícil. Você não acha difícil quando se trata de relacionamento com pessoas às quais nós nos identificamos. Aí é fácil. Aí é mamão com açúcar, concorda comigo? Então, nos relacionarmos com pessoas que às vezes pensam igual a gente, a qual nós nos identificamos, é muito fácil, não é difícil. Mas por que é difícil, né? Por que é um desafio, ou os desafios do relacionamento? Primeira verdade, porque temos dificuldade? Por causa do pecado, né? E abrimos a palavra do Senhor no domingo passado, lá em Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 3, aonde ele inicia dizendo o quê? De onde procede guerras e contendas que há entre vós? Da vossa própria cobiça, da vossa própria carne, do vosso próprio pecado. Da onde que procede? É uma pergunta, né? E nós aprendemos então que o porquê temos problemas ou dificuldades de relacionarmos com algumas pessoas, ou com muitas pessoas, né? Por causa do pecado que existe no nosso coração, porque muitas vezes, amados irmãos, tratamos as indiferenças que temos com as pessoas, às vezes as tratamos como incompatibilidade de gênero, mas não tratamos isso como pecado, e isso é pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que nós precisamos amar uns aos outros, e aquele que não ama, lá na epístola de João nós vimos isso, passamos a referência para os irmãos, aquele que não ama a Deus, que não vê, como ele vai, se ele não ama o seu irmão que vê, como ele vai amar a Deus que não vê? Não é isso? Então, amados irmãos, será que amamos verdadeiramente todas as pessoas? Eu sei que você vai dizer, pastor, não, eu amo algumas pessoas. Nós precisamos amar uns aos outros, isso é princípio da palavra do Senhor. Nós precisamos amar. Agora, para amarmos, nós precisamos entender de que essas diferenças que temos, isso é pecado e precisa ser tratado como pecado. Porque da onde que procede as diferenças que existem no nosso coração? Do pecado que habita em nós. Então, em primeiro lugar, aprendemos. Por que temos dificuldade? Por causa do pecado. Segundo lugar, por que temos dificuldade? Aprendemos também que a falta de maturidade leva-nos ou provoca em nós ou no nosso coração a dificuldade de relacionarmos com algumas pessoas. A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, Paulo ele vai dizer o que ali nesse texto? Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas quando eu me tornei adulto, eu deixei das coisas de menino. Então, em segundo lugar, por que nós temos dificuldade de nos relacionarmos com algumas pessoas? Por causa da imaturidade do nosso próprio coração. Nós não podemos agir como bebês espirituais, né? Bom, o bebê espiritual, você já percebeu que ele tem seríssimas dificuldades em se relacionar? Às vezes nós vamos perceber uma pessoa aí que tem o seu cinquentão, mas é um bebê espiritual. Por pouca coisa está magoado, por pouca coisa emburra,
por pouca coisa é motivo para não ler a Bíblia, por pouca coisa é motivo para não frequentar a igreja. Por causa de quê? Por causa da imaturidade. Ele não consegue olhar para a vida das pessoas às quais Deus permite que nos relacionamos, ele não consegue enxergar com os olhos fixos e baseados na palavra do Senhor, mas olha com os olhos da imaturidade. E qualquer coisinha, queridos irmãos, essa pessoa está no seu próprio canto. Por quê? Porque é imatura na fé. E o imaturo na fé tem dificuldade de entender de que a nossa amizade, ela não está baseada em um jantar, não está baseada num bom dia, num boa tarde ou num abraço. Nós nos relacionamos, o nosso relacionamento está baseado, ele tem que estar baseado na palavra do Senhor, como que eu tenho que agir. Então, em primeiro lugar, por que é que nós temos dificuldades de nos relacionarmos com algumas pessoas? Por causa do pecado. Em segundo lugar, por quê? Por causa da imaturidade. E em terceiro lugar, por que é que temos dificuldade? Porque queremos que as pessoas sejam iguais a nós. Eu até dei um exemplo, queridos irmãos, e como agimos muitas vezes assim. Às vezes, quando tinha alguma programação que eu não era convidado, eu ficava butina, mas ficava nervoso, irritado. Por quê? E quando às vezes eu tinha a oportunidade de fazer alguma reunião ou algum evento, eu agia da mesma forma. Por quê, queridos irmãos? Porque na grande maioria das vezes nós queremos que as pessoas sejam iguais a nós. Nós tratamos aqueles que são diferentes, né? As pessoas às vezes que pensam diferente, a tendência nossa é deixarmos de lado, é colocarmos na prateleira, não é assim? É não convidarmos. Então, o que nós precisamos como igreja entendermos? Isso não procede do Senhor. Não é assim que Deus quer que vivamos como igreja, mas Deus quer que nós olhemos para aquelas pessoas que pensam diferente. Elas precisam ser amadas, né? Nós precisamos entender de que o próprio Calvino disse isso. No essencial, precisamos da unidade. O que é o essencial? É a fé em Jesus, é a palavra do Senhor, né? É a doutrina sagrada, é a escritura sagrada. Então, no essencial, nós precisamos sermos unidos. Agora, naquilo nos não essenciais, um gosta do azul, outro gosta do amarelo, um gosta do Corinthians, mas outros gostam de outros times, não é assim? Então, nos não essenciais, amados irmãos, nós precisamos ter amor fraternal. Não podemos querer que as pessoas pense igual a nós, que as pessoas sejam do nosso jeito, porque se vivermos assim, nós vamos ter dificuldade. Quantas igrejas, amados irmãos, há divisões, por quê? Porque há um ou outro que quer que as pessoas pensem igual ele pense, ou igual ela pensa, e não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Então, qual que é o nosso desafio como igreja? Precisamos, em primeiro lugar, tratar o pecado, que muitas vezes falamos de incompatibilidade, mas é pecado. Precisamos, amados irmãos, aceitar aqueles que é fraco na fé. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso. Nós precisamos amar, aceitar, porque Deus o aceitou. Como nós não vamos aceitar? Então, nós precisamos deixar, ou pedir ao Senhor, né? Senhor, que eu seja um crente maduro, uma esposa madura, um esposo maduro, um jovem amadurecido na fé. E, em último lugar, ame, abrace aquele que pensa diferente, porque se nós não vivermos assim, não viveremos a unidade que o Senhor almeja de cada um de nós. O que o Senhor Jesus, Ele pede na sua oração sacerdotal, lá em João 17, Pai, eu rogo para que todos sejam um. E esse tem que ser o alvo da nossa igreja, e que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, amém. Nós vamos exaltar o nosso Deus com o hino de número 28, tuas obras te coroam, um hino muito bonito, e que fala da grandeza
nós mortais, por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor. O Senhor é fonte da alegria, da vida, é um bem inspirador. Então, nós vamos louvar o Senhor com este hino. Mas antes de nós louvarmos o Senhor com este hino, a palavra do Senhor lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor. É um texto bem conhecido, mas é importante nós lermos a palavra do Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo, vamos ler a partir do versículo de número 8. Malaquias 3, 8, diz assim a palavra do Senhor: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, nós vamos perceber aqui que é um princípio que Deus estabeleceu. E quando Deus estabeleceu, nós já durante vários domingos lemos ali em Deuteronômio. Deus estabeleceu para que aprendamos a temer ao Senhor. Porque quando nós guardamos os princípios que Deus estabeleceu, é porque o nosso coração é cheio do temor do Senhor. Não de medo, mas temor, porque é um princípio que Ele estabelece e Ele é o nosso Senhor. Então separe aí o seu dízimo, né? Se você quiser que vaiamos até a sua casa para buscar, é só ligar para pastor Marcos ou pastor Isaac, ou na secretaria da igreja, da 1h30 até as 17h30, nós vamos buscar. E você que tem facilidade, né, faça aí uma transferência online, tá? Muitos irmãos têm feito desta forma, têm depositado, e nós louvamos a Deus, né, porque isso demonstra que a maturidade, o compromisso e, acima de tudo, o temor que há no seu coração. Vamos orar neste momento, consagrando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Senhor amado, nós consagramos os dízimos e as ofertas, ó Pai, que é a expressão de uma igreja que teme ao Senhor, de famílias que temem o Senhor, pois vive os princípios os quais o Senhor tem estabelecido. Ó Deus, que as promessas contidas, Senhor, neste princípio, que continue sendo real na vida dessa igreja querida. Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando. Ó Deus, abençoe aqueles que estarão administrando, dê a sabedoria, Senhor. Ó Deus, para fazerem tudo de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos então louvar o nosso Deus, hino de número 28. Nós vamos cantar a primeira e a terceira estrofe do hino 28. Tuas obras te coroam, celebração do nosso Rei e sustentador. Pastor, mas nesse momento tão difícil, ô igreja, celebre ao Senhor, louve, exalte ao Senhor, porque Ele é o Deus Criador, Ele está no controle de todas as coisas. Vamos louvá-lo, primeira e terceira estrofe. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam um coro singular.
fontes de alegria e vida, é do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Amém. Cantaremos gratos hinos, não apenas no domingo, mas na jornada até o final. A palavra do Senhor, primeira epístola de João, capítulo 1, verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Epístola de João, na próxima Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Esse versículo de número 8, ele nos leva a pensar em nós mesmos, né? Como somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Nós somos pecadores, a palavra do Senhor nos mostra assim. E pecamos, mesmo como cristãos que foram regenerados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, nós cometemos pecado. Pense a quantidade de pecado que você cometeu hoje, em pensamento, em atitude, em palavras. E nós precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Então esse momento no nosso culto é o momento que Deus nos concede. Não faça isso por uma tradição não, ou porque está na liturgia, mas faça isso entendendo a importância de confessarmos ao Senhor os nossos pecados. Dobre os seus joelhos, ou abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, peça perdão ao Senhor, mas perdão com todo o coração, com o coração contrito, dizendo: Pai, eu preciso do teu perdão. Vamos orar então, confessando ao Senhor os nossos pecados. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor, nós erramos tanto e falhamos tanto, Senhor. Ó Deus, somos tão limitados, tão pequenos e tão pecadores. E nesse momento te suplicamos, perdoe os nossos pecados. Ó Deus, de pensamentos, de palavras, pecados que muitas vezes queremos guardar no nosso coração, está impregnado na nossa natureza. Perdoe-nos, ó Deus. Ó Deus, nós confessamos os nossos pecados e te suplicamos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja nos perdoando, nos purificando, Senhor. A tua palavra nos diz de que se confessarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ó Deus, e é nessa certeza, ó Deus amado, que nós confessamos os nossos pecados e te suplicamos o perdão do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. É nessa certeza, queridos, que quando confessamos de todo o coração, Ele é fiel e justo. É nessa certeza que nós vamos continuar adorando o nosso Deus. Eu quero convidar a equipe de louvor, eles nos conduzirão nesse momento, né? E continuaremos adorando o nosso Deus. Portanto, louve aí o nome do Senhor, coloque-se em pé com a sua família, com seus filhos, e vamos adorar o nosso Deus. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos dizer: Senhor, nós confessamos a nossa pequeneza, que nós somos falhos sem o Senhor e que precisamos do teu amor. Vamos clamar a Ele: Senhor, continua ministrando essa chuva de perdão e graça. Você pode pedir isso essa noite.
dizer: confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Vamos dizer: confesso. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita o Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. E eu te peço, Jesus, estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Nós precisamos dele, do perdão e da graça dele. Aleluia, aleluia. Nós somos dependentes do Senhor. Sem o amor dele não seria possível. Não seria possível prestar-lhe culto. Não seria possível o perdão, a salvação, a graça. Ele é o autor da nossa fé, o Deus grande. Não existem homens grandes, existem homens miseráveis e pequenos com um Deus grandioso. E nós vamos dizer isso nessa canção. O Senhor é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer, Jesus, e agradecer-te
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. E sabemos só tu, Senhor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, reconhecendo que ele é Deus. Queremos o teu nome engrandecer, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor e sabemos só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, vamos dizer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor e sabemos, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso e cuida de nós nos mínimos detalhes, não é verdade? Que nós o adoremos por todo sempre. Ele é digno de todo louvor e toda honra e toda glória. Esse Senhor maravilhoso que venceu no nosso lugar e nos concedeu graça aos olhos do Pai. Como Ele é bom. Eu gostaria então de lhe convidar, querido, a abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 11º, Mateus capítulo 4, de 1 a 11, versículo número 1 até o versículo número 11 aí, está subtitulado como a tentação de Jesus, versículo de 1 a 11, o capítulo número 4, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Espero que você tenha encontrado aí com bastante reverência e temor diante do Senhor. Se você encontrou, vamos orar por esse momento, pedir ao Senhor que Ele fale conosco. Senhor, nós, Paizinho, sem o Senhor nada podemos. Precisamos do Senhor para poder entender a palavra do Senhor e o recado que o Senhor quer transmitir essa noite. Nós clamamos ao Senhor, Paizinho, protege-nos, protege cada mente, cada coração que estará por agora ouvindo essa mensagem, Pai, para que a voz do Teu Espírito seja ouvida. Esconde-nos, Senhor, no Teu amor, na Tua graça. Ó Pai, nesse lugar de perdão, onde o Senhor perdoa as falhas, os erros que nós cometemos, então fala conosco, Senhor, nos ensina, nos molda, segundo o Teu querer e a Tua boa vontade. Protege-nos, papai, dos ataques do mal, daquilo que vem para tentar nos distrair, das artimanhas da carne, das ações malignas. Ó Deus, nos protege, Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz. Desarma-nos o coração, os sofismas, os pensamentos tolos, e enche-nos, Senhor, do desejo manifestado, ministrado pelo Teu Espírito, de ouvir a Tua voz.
É no nome de Jesus que nós oramos e, sobretudo, clamamos a vontade do Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Senhor e aquele que manda e aquele que é Rei sobre nós, soberano, em nome de Jesus. Amém. Deus é maravilhoso. Diz assim o texto: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Até aí, olha que texto maravilhoso, olha que texto incrível, onde nós podemos aprender com o Senhor Jesus, onde nós podemos ao mesmo tempo contemplar a vitória do Senhor Jesus, como nós podemos então apreciar e celebrar nele, e por causa dele celebrar a sua vitória, a vitória do Senhor sobre o mal, sobre o inimigo, sobre as tentações. E por falar em tentações, como anda o coração? Você tem se sentido tentado? Qual é o mecanismo que Satanás tem utilizado para poder lhe tentar? O que foi? Qual área é? Você tem percebido? Você tem, ou não tenho nem me dado conta, nem sei direito, não entendo muito bem. Queridos, esse texto aqui, o que estava acontecendo, para que você saiba onde é que nós estamos aqui, um pouquinho antes desse texto, Jesus, ele é batizado por João Batista, né? João Batista estava por ali pregando e por aí vai, e batizando, e João Batista estava, pregando. Então Jesus, ele antes de Jesus vir, ele dá um testemunho a respeito de Cristo. Esse testemunho então é propagado, né, através de João Batista. Jesus vem então e é batizado por João Batista, e aí então nós chegamos nesse pedaço onde Jesus é direcionado para uma espécie de teste, que é o texto que nós acabamos de ler. Então imagina que o ministério do Senhor Jesus estava ali passando por esse processo estava nesse start inicial, nesse começo. Imagina que ali, né, o Senhor Jesus caminhando então em direção a esse maravilhoso, tremendo de ministério. Então ele é anunciado, né, João Batista prega, ele é anunciado por João Batista, então é batizado, e aí ele passa então por esse teste. Se você quer ver a respeito aí desse início do ministério de Jesus, depois desse teste aí, você vai perceber que Jesus então, depois desse acontecimento que nós lemos aqui no 4, ele fica sabendo então que João Batista é preso, deixa Nazaré, vai morar ali em Cafarnaum, nos confins ali de Zebulon e Naftali, aí num cumprimento então dessa promessa proclamada por Isaías, né, lugar onde pregava, onde ele começou a pregar, então Jesus aí logo, né, o ministério dele começando, ele começou a anunciar, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo, é ali pertinho também. Depois desse texto que nós lemos, dessa feita aqui, dessa ocasião, é que ele vai em direção também a vocacionar os discípulos, percorre a Galiléia, ensina nas sinagogas, prega o evangelho,
passa por esse processo de rejeição pelos seus, como está registrado em Lucas aí, e vem então o maravilhoso e lindo Sermão do Monte, né, ali no capítulo 5. Mas, queridos, olha só que interessante, e por que é que nós chamamos aqui, por que é que eu disse uma espécie de teste? Porque, na verdade, de acordo com um dos teóricos, um teólogo chamado Bruce, uma melhor interpretação do termo original utilizado aqui, acredito que tanto em Mateus quanto em Lucas, ao invés de tentação, seria a ideia de um teste ou testar. Por que no caso de Jesus, então, não se aplicaria tanto a ideia de tentação? De acordo com Bruce, imagino que considerando a ideia de Jesus, de ser impossível o Senhor Jesus, o Deus encarnado, falhar, né, então, talvez o melhor termo, a melhor expressão fosse, de fato, um teste, né, ao Senhor Jesus feito aqui. E de acordo também com esse mesmo teórico aí, ele traz a ideia de que configura-se, esse teste passa a ser configurado como tentação, no nosso caso, nós que somos falíveis, nós que temos essa natureza caída, nós que pecamos, no nosso caso seria sim, nessa tentação, a possibilidade de sermos então induzidos ao erro. E qual a ideia qual a diferença, para que você entenda direitinho aqui, a diferença então entre ser tentado e ser provado por Deus? A diferença é que Deus a ninguém tenta. A ideia de tentação, querido, é a ideia de tentar lhe induzir ao erro, o que o Senhor Deus não faz, tá bom? O que o Senhor Deus faz? O Senhor Deus pode lhe provar o seu coração, sem a intenção de lhe induzir ao erro. O Senhor Jesus não deseja que você e eu, então, cometamos pecado, entende a diferença? Então, quem tenta é o inimigo deseja que você e eu tropecemos, que eu e você, né, caminhemos aí em direção a esse lamaçal do pecado, tá bom? E o que acontece que por isso mesmo, então, desconsiderando que Jesus poderia tropeçar ou cair sendo o próprio Deus, é que também tem uma tendência a concordar com Bruce, que realmente para Jesus tem mais talvez uma melhor expressão seja um teste. Então Jesus passa por esse teste antes de começar esse ministério aí pregando, anunciando que o reino de Deus estava próximo, arrependei-vos. E o que acontece aqui? Nós vamos ver aqui nesse texto nós vamos aprender com Jesus como lidar com algumas tentações. Como você tem lidado? Tem sido fácil? Sim, não? E Jesus aqui deixa excelentes e maravilhosas dicas para que nós possamos aprender a como lidar com as situações. Nós podemos olhar para Jesus e perceber e aprender com Ele qual a melhor maneira de enfrentarmos, de passarmos por essas situações, né? Vamos lá então? Nosso tema hoje é aprendendo com Jesus, como lidar com essas tentações. Se você prestou bastante atenção, você vai ver e perceber aí que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o leva ao deserto para essa situação. Olha só, né? Mas aí, quem sabe, um item aí que nos ajude a realmente perceber que não se tratava diretamente, o Senhor Deus não tem intenção de que Jesus caia, né? Não há intenção no coração de Deus, então mais aí uma defensiva em relação à ideia de que trataria-se mais de um teste diante da impossibilidade do Senhor Jesus cair. Então o Espírito de Deus é que leva Jesus ao deserto, e em uma mesma descrição dessa situação lá em Lucas, também lá fala que o Espírito Santo de Deus o guiou no deserto. Então ele é conduzido pelo próprio Senhor para caminhar em direção a esse teste, onde ele seria vitorioso e venceria por nós. E o que nós aprendemos com o Senhor Jesus a respeito de tentação? Bom, depois ali então ele passar 40 dias e 40 noites jejuando, o inimigo aproxima-se e fala para ele o seguinte, olha lá que interessante, hein? O inimigo aproxima-se e lhe diz: se és filho de Deus, se você é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em
pães. Olha aí o que ele diz, hein? Então ele pega uma necessidade, quem sabe ali, depois de tanto tempo jejuando, como diz o texto aí, ó, no 2, ele teve fome, e o que o inimigo fez foi exatamente em cima daquilo que se trata de uma, quem sabe, uma necessidade, um item básico do ser humano, a alimentação, a sustentação, algo que realmente parecia, imagina ele trabalhando, quem sabe conosco, né, pegando algo que você fala, poxa, eu estou com fome, estou com vontade de saciar a minha fome, qual o mal disso, não é verdade? Olha como o inimigo é astuto, olha como ele é maligno, ele, geralmente a tendência parece que é ele tenta pegar coisas verdadeiras, reais, mesclar engano em meio a essas coisas e empurrar na direção dos filhos de Deus, dos filhos e filhas de Deus. E o que acontece aqui não é diferente com Jesus. Então, acontece a situação de um item básico no ser humano, a necessidade da alimentação. Satanás traz isso, pinça esse item, e então ele mescla ali com maldade e engano, e empurra na direção de Jesus. E se não estivermos atentos ao texto, não vamos perceber uma primeira e muito importante verdade. A primeira importante verdade que nós aprendemos com Jesus sobre como lidar com tentações é: nunca devemos tentar tomar o lugar de Deus. Pastor do céu, eu não percebi como é que Satanás sugeriu isso para Jesus. Onde no texto está falando que Satanás sugeriu para Jesus que ele tomasse então o lugar de Deus? Preste atenção na resposta de Jesus: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Imagina Satanás, em outras palavras, dizendo para ele: olha, Jesus, consciente da missão de obediência, que ele veio para ser obediente, e obediente até a morte de cruz. Imagina a consciência de Jesus sobre, olha, a vontade do meu Pai é minha comida e a minha bebida. Eu vim para ser obediente, eu vim para cumprir a missão. Então imagina de repente a proposta de Satanás, e quando Satanás propõe aqui, olha, você não é, ele pergunta, né? Você não é, se és, né, de fato filho de Deus, se és filho de Deus. Em outras palavras, se você tem, ou uma vez que, dentro da ideia original, se é que, uma vez que, ele não está dizendo, ele não está questionando se Jesus é ou não filho de Deus. Na verdade está se utilizando uma negativa, mas na verdade já afirmando, se você realmente é, ou uma vez que você é, essa é a ideia do texto original, uma vez que você é realmente o filho de Deus, já que você é mesmo, ou seja, já que você desfruta da mesma essência, já que você é a expressão exata do eterno Deus, já que você é o Deus encarnado, você é um com Deus. Lembra que os fariseus ficam indignados quando eles falam, né, quando ele fala que ele é filho de Deus, porque isso significava dizer que ele era como Deus. E Satanás então pega exatamente isso: já que você é dessa essência, eu quero te propor algo. Eu quero propor a você que você administre. Pare de obedecer, pare de estar sujeito a essa economia, né? Nós chamamos de economia da Trindade. Pare de estar sujeito à vontade do Pai por alguns instantes e administre todo esse poder, essa potencialidade que existe em você, essa essência de Deus. Por alguns instantes, para Jesus. Pare de se submeter a isso e administre todo esse poder que existe em você em seu favor. Assuma o controle, Jesus. Assuma o controle, Deus encarnado. Assuma o controle. E o que significa? Tome, em outras palavras, o lugar do Pai. Tome por alguns instantes o lugar do Pai e faça uma benfeitoria a si mesmo.
E qual a resposta imediata de Jesus? Olha aqui, Satanás, eu quero te dizer algo muito importante. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa era a comida e a bebida de Jesus, a vontade do Pai. Este era o pão de Jesus, a vontade de Deus. De Deus, de Deus. O homem pode viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, é como se Jesus então tivesse virado para o inimigo e dito assim: olha, ninguém vai substituir o lugar de Deus Pai, o lugar da administração, do doador eterno, do sumo, do supremo Deus. Ninguém vai tomar a autoridade dele, ninguém vai desbancá-lo aqui, não. Eu não vou fazer isso, porque nós vivemos, o homem viverá de toda a palavra que procede da boca do Senhor, do comando dele, por causa dele. A posição, a essência de Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador, não pode e não deve ser tomada. Eu não posso legislar a meu favor segundo a minha própria vontade, pois eu estou submetido e eu vim em obediência ao Pai. Jesus combate logo de frente essa mensagem, essa tentação, esse teste do inimigo que vem contra ele, lhe propondo que ele tomasse então, ou desejasse tomar por alguns instantes o lugar de Deus, já que ele é da mesma essência. E quando nós olhamos então para a história do povo de Israel, o povo de Israel que um dia passou ali, sofreu, ter sofrido no deserto, a fome. Ali em Deuteronômio 8, versículo 3, vamos abrir a palavra do Senhor ali, Deuteronômio 8, versículo 3, olha só o que diz. Fica essa lição ao povo de Israel aí, que no deserto um dia, passando essa fome, passando por essa dificuldade aí, não conseguiram vencer, falharam, pecaram contra o Senhor, mas o Senhor Jesus venceu. E olha o que diz Deuteronômio 8, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Tinha um propósito, tinha um porquê. Olha, inimigo, olha, Satanás, quem administra, quem legisla, quem pode legislar sobre nosso sustento, provisão, e ninguém deve tomar o lugar dele, é o Senhor. É o Senhor. Israel precisa lembrar que o Senhor é que administra esse cuidado, que o Senhor é que cuida do seu povo, e que essa autoridade ninguém pode tomar. E quando nós pensamos no dia a dia ou em nós mesmos, a grande pergunta é: não será que eu e você aqui e ali caímos nessa tentação de buscar, quem sabe, um sustento em nós mesmos? Ou por alguns instantes queremos então assumir o lugar daquele que deve ser consultado? Então consultarmos a nós mesmos e caminharmos segundo as nossas tentações e inclinações carnais? Já parou para pensar se você, em algum lugar ou outro por aí, tem cedido a essas tentações? Nós que somos nascidos em Cristo Jesus, qual é o nosso exemplo? Qual é o nosso modelo? É o exemplo do Senhor Jesus, é o exemplo dele, onde ele que era a essência, a expressão exata do eterno ser de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou, se esvaziou a si mesmo e continuou obedecendo ao Senhor, não quis tomar o lugar de administrador,
não quis tomar o lugar de Deus Pai, o Criador e sustentador. E nós, queridos, quantas vezes no dia a dia temos decisões importantes a serem tomadas? Quem é que você consulta? Você é alguém que em Cristo Jesus, ao modelo dele, realmente vive essas decisões? Ou realmente tem buscado tudo isso no Senhor Jesus, aquele que venceu e vence e é habilitado para nos fazer também passar de maneira saudável pelas tentações, sem cedermos às pressões do inimigo e nos arrebentarmos, sem sermos entregues às nossas próprias loucuras ou luxúrias? Querido, quem tem administrado as decisões no dia a dia, no trabalho, onde você mora? Você é alguém que consulta o Senhor? Mas veja bem, é uma coisa que, por exemplo, é fome. Eu não, para que perguntar ao Senhor o que eu devo fazer? É um item básico, é um trabalho, é uma escola, para que eu devo perguntar ao Senhor como viver ou como fazer isso ou aquilo? É uma coisa tão básica, tão lógica, é férias, eu mesmo administro isso. Queridos, a ideia é que nós possamos desfrutar de tanta intimidade com o Senhor, mas de tanta intimidade com o Senhor, que então lhe pedimos: Senhor, nos dirige. Onde é que o Senhor quer que nós passeemos nessas férias? Que planos tem o Senhor para nós? Senhor, o Senhor quer que realmente essa negociação venha de Ti? O Senhor quer isso para mim? O Senhor quer que eu caminhe nessa direção? Isso glorifica o Teu nome? Ou isso tudo tenta o meu coração para que eu assuma o lugar de administrador, de sustentador? Ou isso tudo tenta o meu coração para que eu seja o administrador dessa família, o administrador dos meus negócios, do Senhor não. O administrador das minhas férias, enfim, das coisas talvez consideradas ou entendidas como mais importantes, como até mesmo aqueles mínimos detalhes que também não deixam de ser importantes. Quem tem administrado isso na vida? Você é alguém completamente sujeito à vontade do Senhor e que pergunta para Ele: Senhor, isso glorifica o Teu nome, ou isso só apenas massageia o meu ego e me coloca mais arrogante, ou mais pretensioso, ou isso, Senhor, será que é assim mesmo? É essa direção que eu devo tomar com os filhos, com a família, com a esposa? Cuidado para que o inimigo não lhe tente em coisas básicas. Cuidado para não tropeçar. Recebemos essa dica do Senhor: olha, inimigo, nós, povo de Deus, nascemos e vivemos segundo o querer do nosso e administração do nosso Deus, segundo a palavra que sai da boca de Deus. Somos direcionados e guiados por Ele. Não caia nas tentações do inimigo. Ore antes de tudo que você for viver e todos os desafios que você tiver na vida. Ore. Não caia na tentação de querer assumir o controle e legislar sobre uma causa. Diga: Senhor, me mostra a Tua vontade para o trabalho, para a família, para a diversão, me mostra o Teu querer. E te digo, querido, como é maravilhoso desfrutar do cuidado do Senhor Deus, como é maravilhoso sair, vou pegar o exemplo das férias aqui, terminando esse julho, sair e desfrutar de férias abençoadas, que você consegue ver a cada dia, a cada detalhe, o cuidado zeloso de Deus, a felicidade enchendo, quem sabe, o seu coração, e você dizendo: ó Deus, obrigado. E mesmo que o Espírito te levasse em direção a uma aprendizagem, através de um desafio terrível que viria, você poder olhar e dizer assim: eu estou seguro e estou bem certo que não consultei a mim mesmo, consultei o Senhor, e eu sei que o Senhor me trouxe para cá. Então, mesmo diante dessa provação, tem a graça e a segurança de ser sustentado por Ele, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades ou às provações. É diferente quando nós estamos
tranquilos e seguros no seu amor e não caímos nesse engano de Satanás de faça você mesmo, administre você mesmo, renda tudo aos pés do Senhor. Essa é a primeira verdade que nós aprendemos aqui com o Senhor Jesus a respeito da tentação que vem aí para tentar nos conduzir ao lamaçal do pecado. Em um segundo momento aí nós aprendemos com o Senhor Jesus que nós nunca devemos tentar manipular o Senhor Deus. Imagina a seguinte situação, então o inimigo olha, diz para Jesus, você é da mesma essência de Deus, assume aí o controle, legisla aí alguma coisinha em seu favor, em seu benefício, pega essas pedrinhas, transforma em pão. Jesus falando assim, não, eu não vou tomar o controle, eu não vou assumir o lugar do Pai, eu vim em obediência, eu não vou fazer como você tentou fazer, Satanás, tomar o lugar do Senhor Deus, não vou. Então imagina Satanás assim, pois é, isso aí ele então não vai, ele não acredita nisso, ele não vai cair nisso. Vou fazer o seguinte, eu vou tentar agora então apresentar para ele, já que ele acredita, já que ele entende que não deve tomar o lugar de Deus e que Deus, que Deus é que deve legislar, Deus Pai Todo-Poderoso, e que ele veio em obediência, então vou fazer o seguinte, e aí ele lança uma segunda tentação, um segundo teste aí, e diz o seguinte, olha só, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo, uma parte alta no templo, e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, ok Jesus, já que você então acredita que é Deus que Deus Pai está no controle, e que ninguém deve tomar o lugar da autoridade, do domínio dele como Criador, como Ser, como Senhor, tudo bem, então vamos utilizar então desse cuidado, desse zelo de Deus, já que Deus é aquele que cuida de você, vamos utilizar então desse cuidado. Mas se você não estiver ali em comunhão com o Espírito de Deus, você não consegue perceber, eu e você não percebemos, às vezes que Satanás mais uma vez está fazendo isso, pegando um princípio bom, procurando mesclá-lo com mentiras e engano e empurrando na direção de Jesus, mais uma vez. Então de toda a palavra que procede da boca de Deus é que vive o homem, então agora eu vou citar a palavra de Deus. Já pensou a astúcia, a sagacidade do inimigo? Então já que você acredita que Deus administra, e que a gente vive da palavra da boca de Deus, agora eu vou citar a palavra. Mas aqui em outras palavras, é como se o inimigo olhasse então na direção do Senhor. Olha, Senhor, mais uma vez a ideia da filiação, já que o Senhor é da mesma essência de Deus Pai, mas está submetido então à vontade dEle, eu quero propor o seguinte, eu quero propor então que você se utilize disso, segundo o seu, quem sabe, bel prazer. Pastor, eu ainda não entendi qual é a artimanha maligna nisso aí. Querido, a sugestão diabólica trazia aquela ideia de, olha, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, ou seja, em outras palavras, tudo bem, você acredita que Deus é que manda, que preserva, que cuida, mas então agora eu quero propor a você, nas entrelinhas estava, eu quero propor então, manipule a Deus segundo o seu querer. Como? Deus não é o protetor, não é aquele que vai enviar os anjos, e eles vão te guardar? Olha, utilizando a palavra de Deus, Ele não é esse que eles não vão te sustentar pelas mãos, e você não vai tropeçar em pedra nenhuma, Salmo 91, para que você possa situar melhor onde é que estamos, utilizando a palavra do Senhor, querido.
mas utilizando da maneira errada. Qual é a maneira correta da administração de uma palavra dessa aqui, tão importante e tão linda? De fato o Senhor cuida. De fato o Senhor guarda, envia anjos para proteger? Guarda, envia anjos para proteger, é verdade. Mas não segundo o bel prazer humano, não segundo o controle de um ser humano, não. Porque em algum sentido seria mais uma vez uma tentativa, através de uma manipulação, de assumir o controle. É mais ou menos como dizer, para que você entenda melhor: o Senhor não é amor, Deus? É verdade? É. A palavra diz que Ele é? A palavra diz que Ele é. Mas é mais ou menos como olhar na direção do Senhor e dizer: já que o Senhor é amor, então faz o que eu quero, já que o Senhor me ama. Entendeu? É como se o controle, uma tentativa de manipulação, já é um absurdo. A simples ideia de tentar induzir o Senhor Deus a um serviço humano, a servir de empregadinho ao ser humano, a simples tentativa de procurar manipular Deus, fazer com que Deus diga: não, vou parar mesmo de fazer o que eu quero segundo a minha vontade aqui, para fazer segundo o que você quer, porque realmente eu sou amor. Já é um absurdo, já é por si só pecaminoso, não é verdade? Tentar manipular o Senhor, e ainda se utilizar para isso da bondade, do zelo, do cuidado e do amor de Deus. Ué, Ele não guarda, Ele não protege, Ele não é amor? Então usa, segundo o seu, atira-te aí, Ele vai mandar o pessoal cuidar de você. É um absurdo que Satanás propõe a ele, não é verdade? Mas queridos, mais uma vez então eu gostaria de parar por alguns instantes. É importante, na verdade não interessa o que eu quero, mas é importante que nós possamos parar aqui alguns instantes para poder perceber a mensagem contida aqui. O texto está dizendo: Jesus responde Satanás com mais uma porção bíblica, e Jesus diz o seguinte: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Seria um erro o Senhor entregar o controle a um ser humano falível, pecaminoso, como eu e você. No caso de Jesus, dentro dessa humildade linda do Senhor, Ele olha e diz: não, eu não vou tentar manipular o Pai para que em algum sentido eu esteja querendo assumir o controle. Satanás, eu não vou fazer isso. Eu não vou me jogar falando: aí, me cuida. Não. Porque de alguma maneira isso seria tentar o Senhor Deus. Para que você entenda um pouquinho melhor, em Massá, quando o pessoal, os israelitas, começaram a murmurar contra Moisés, eles procuravam ali tentar fazer com que Moisés caminhasse na direção de Deus para tentar persuadi-lo, né? O povo ali trazendo aquela ideia: ô Moisés, Deus está ou não está conosco? Êxodo 17:7. Ô Moisés, como é que é? O Senhor, Ele está ou não está com a gente aqui? Como é que é esse negócio? E aí nós vemos então Jesus relembrando, né, lembrando desse episódio acontecido em Massá, aí, onde as pessoas tentam de alguma maneira: e aí, o Senhor Deus não está com a gente? Tentam, quem sabe, de alguma maneira manipular o Senhor. Ali em Deuteronômio 6,16, o que Jesus cita, olha que está registrado: não tentarás o Senhor teu Deus como o tentastes em Massá, nesse episódio de Massá, onde ali bate, né, na rocha, e a água sai dessa rocha. Não deveriam ter feito isso, não façam isso, não tentem manipular de alguma maneira o Senhor Deus. Então Jesus toma isso aí e olha como é realmente essa parece, de fato, a ideia
expressa aqui, eu e você não devemos tentar utilizar de alguma maneira a palavra do Senhor, a bondade do Senhor, o amor do Senhor para manipulá-lo. É pecado diante do Senhor, tá bom? Nunca faça isso. Não tente o Senhor, não tente controlá-lo. Se o Senhor não fizer isso para mim, eu vou fazer aquilo. Ah, eu fiz isso, ou fiz aquilo, como se nós pudéssemos fazer algo bom para Deus, né? Se você não sabe, quem desperta as coisas boas e aplica boas obras em você, te faz vivê-las, e você ganha a graça de vivê-las. Não, você não fez para Deus. Quem faz isso, se de fato existem boas obras em você, é o Espírito de Deus. Na verdade, você não, olha como eu fui bonzinho, eu fiz uma coisa boa para o Senhor. Não, Ele te permitiu viver uma coisa boa. O duro e o terrível é, além de Ele ter permitido a gente viver essas coisas boas, nós olharmos na direção dEle e dizemos: Senhor, mas eu estou fazendo isso de bom, aquilo outro de bom, o Senhor deveria fazer isso aqui, né? Por que o Senhor deixou acontecer uma coisa ruim? Cuidado com esse tipo de pensamento. Mas Deus, o Senhor não é bom? O Senhor não é bom? Então faz isso aqui que eu estou precisando. Cuidado, não tente o Senhor teu Deus. Aprendemos isso aqui, essa lição poderosa e preciosa, de tenha esse zelo, de nunca fazer um absurdo desse contra Deus. E em último lugar, nós temos aqui a terceira dica, e a terceira lição preciosa que aprendemos com Jesus. E a nossa terceira lição é: nunca trilhe por caminhos alternativos. Pode ser que o inimigo também sugira para você, ao longo da caminhada cristã aí, algumas concessões, alguns caminhos alternativos, não é verdade? E olha aí então que Satanás passa para essa terceira etapa aí, o que ele faz? Ele leva então Jesus a um monte muito alto, mostra para Jesus, depois de Jesus ter respondido ele aí, vai tentar não, vai tentar o Senhor Deus, eu não vou tentar o Senhor meu Deus, não vou tentar manipulá-lo. Então ele pega Jesus, leva para um monte alto, mostra para Jesus todos os reinos do mundo, a glória desses reinos, e aí então ele vira para Jesus e diz o seguinte: olha como é malandro, vamos fazer o seguinte, se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso. Eu te dou tudo isso se você prostrar e me adorar, Jesus. Mais uma vez, né, um claro reflexo aí do que ele, em algum sentido, tentou fazer antes da queda, antes dele ser destituído, né? Antes dele ser condenado aí, ele tentou assumir o lugar de Deus, e aqui ele então procura receber a adoração do Filho de Deus, de Jesus. Olha que coisa mais absurda e terrível. Imagina então Satanás com a seguinte, eu fico pensando, né, a seguinte imaginação na cabeça dele: bom, já que o Senhor Jesus ele entendeu que não vai assumir mesmo o lugar de Deus para trazer um benefício para ele mesmo e administrar segundo o que ele quer, no primeiro ponto dessa mensagem. No segundo, já então que ele também entende que ele não deve, tudo bem, ele se submete à vontade de Deus, mas então que ele não deve usar o carinho, o amor de Deus, a palavra de Deus para tentar manipular de alguma maneira Deus. Bom, então eu vou oferecer para ele por último, o quê? Um caminho alternativo, um adendo, quem sabe, de corrupção. Eu vou tentar de alguma maneira corromper esse negócio então, e aí de duas, se acertar essa tacada, eu mato 2 coelhos com uma cajadada só, porque tanto eu assumo, quem sabe, em algum sentido, o lugar de Deus que eu tanto queria, recebo a adoração de Deus, do Deus encarnado, e arrebento com o plano de Jesus. Já pensou? Que coisa terrível! E ainda faço com que Jesus seja de alguma maneira corrompido, corrupto. Olha isso. Meus queridos, olha só, quando ele disse para Jesus, se você fizer isso, imagina ele dizendo, em outras palavras, nas entrelinhas: para que todo esse sofrimento, para que toda essa dor, para que todo esse caminho? Eu posso lhe oferecer
todos os reinos deste mundo. Eu posso lhe dar tudo isso. Imagina ali a consciência, ele veio para ser Senhor dos senhores, Rei dos reis, mas ele vai ter que passar por um caminho tão ardiloso. Sabe o que eu vou fazer? Vou oferecer para ele um caminho alternativo. Mas Jesus é maravilhoso, e ele permanece firme no propósito, aquele que não falha, aquele que não erra, o Senhor Jesus. E nas palavras de Filipenses 2, de 6 a 11, diz o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, olha aí se não é um reflexo ali do que Jesus, dessa tentação e da posição firme de Jesus. Pois ele, Filipenses 2, de 6 a 11, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido como em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu querido, imagina o inimigo falando para ele: eu sei, eu de alguma maneira tenho visto as Escrituras, o ungido de Deus, que vai ser rei mesmo, governador, mas vamos fazer o seguinte, vamos entrar por um caminho aí, vamos corromper essa trilha, eu vou te oferecer uma alternativa, pega. E levando então para a aplicação pessoal, queridos, você tem aceitado corrupção? Você tem, quem sabe, o inimigo não é bobo, ele trabalha às vezes como eu já disse, mais uma vez, algo que realmente aconteceu. O Senhor é Senhor dos senhores, soberano Rei, mas ele tenta mesclar com engano e empurrar para nós. Eu preciso realmente comprar esse remédio aqui, mas a única maneira é realmente eu agindo de forma ilegal. Não, eu quero preservar o coração da minha mãe, para que ela não saiba que eu fiz isso, ou eu fiz aquilo, e se ela me perguntar se eu fiz, eu já sei, vou mentir, porque aí olha só, estou fazendo uma coisa boa, uma mentira branca, é para ajudar alguém, é para preservar isso, aquilo. Cuidado, querido, a ideia de caminho alternativo e corrupção, engano, pecado, ainda que seja por uma causa talvez na sua cabeça ou na minha cabeça muito nobre, Deus não é um Deus de atalhos. Siga o que o Senhor Jesus te ensinou, siga o que Ele disse para você fazer. Se Ele te disse, diga a verdade, então diga a verdade. Mentir não é o caminho, a mentira não vai produzir algo de bom para você, nem para aqueles que te cercam. Entende isso? Não, mas eu preciso fazer isso aqui em relação ao trabalho, porque veja bem, é um bem maior, então eu vou me corromper com essa proposta aqui maligna, que não é do Senhor, não é do seu caminho, porque veja bem, eu vou estar com isso ajudando família X ou família Y no meu trabalho. Não está claro que é engano? Não, veja bem, eu estou aqui fazendo esse tipo de coisa, aqui, essa concessão em meio à diversão aqui, meu momento de diversão, mas é para que todo mundo aqui fique feliz e sorria comigo. Eu vou beber então com os meus amigos aqui até passar mal. Não, eu vou aceitar então essa conversa de pornografia aqui, ou de coisas ruins, ou coisas terríveis aqui, porque, veja bem, eu estou visando o bem-estar deles. Essa proposta é do Senhor Deus, ou é de Satanás? De quem é essa proposta? Eu estou tomando esse tipo de atitude aqui com a minha família, porque eu estou preservando o sono da minha esposa. Por isso eu digo para o meu filho, quando alguém liga, olha, fala que a mamãe está dormindo. Fala que a mamãe está dormindo. Eu estou preservando, quer dizer,
a minha esposa de alguma maneira de não falar com aquela vida, com aquela pessoa que ela queria falar, né? Então eu minto. Estou preservando o sono, não, falei errado aqui, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes não quer falar com aquela pessoa e não fala lá que a mamãe está dormindo. Veja bem, pastor, eu estou ajudando a minha esposa. Não, você não está ajudando. Você está fazendo algo pecaminoso. Você está fazendo algo, você está tomando de alguma maneira um caminho alternativo e mau aos olhos do Senhor. E não é por aí. Vigie o coração. O único caminho, a única verdade e vida é de fato Cristo Jesus. E aqui nós encerramos. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o diabo deixou, e vieram os anjos e o serviram. Caminhe somente em Cristo Jesus. Só Ele, não você, não eu, pode nos livrar da tentação, pois Ele venceu a tentação no nosso lugar. E quando nós estamos nele, em obediência a Ele, em temor e amor a Ele, a sua palavra, e permanecemos nele, e Ele nos faz então, por causa da obediência dEle em nós, resistir ao convite mau. Lembra? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o único caminho para se ver livre da tentação e se ver e passar por essa coisa horrível, terrível, ruim, de maneira vitoriosa, é em Cristo Jesus, pois Ele é o único que vence a tentação no nosso lugar. Pastor, eu não tenho força, às vezes eu tenho caído e percebi durante essa mensagem aqui que eu realmente preciso da graça de Deus e às vezes eu tenho cedido. Corra em direção a Jesus, peça perdão a Ele onde você tem falhado e diga a Ele: Senhor Jesus, não quero mais as minhas administrações aqui, porque eu não consigo por mim mesmo, sem o Senhor, resistir às tentações. Eu sei que só o Senhor pode vencê-las em mim. Então perdoa as minhas falhas e me faz obedecer ao Senhor diante de cada convite do mal, diante de cada engano do mal, que eu conheça a Tua palavra. Viu o segredo aí? Você precisa conhecer a palavra de Deus, ter contato com a Sagrada Escritura, antes que o inimigo comece a pegar textos até da Sagrada Escritura e devolver para você em forma de engano. Você precisa ter intimidade com a palavra, porque é ela que vai ser a espada do Espírito, combater essas coisas. Tenha intimidade com o Senhor Jesus, caminhe nele, Ele é a palavra. Leia muito a palavra de Deus, ande com o Senhor Jesus e Ele poderá livrá-lo das tentações. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós pedimos ao Senhor, Pai, onde nós temos fracassado, Senhor, diante dos convites do mal, e talvez aqui e ali alguém não tenha nem percebido que fazia a vontade do mal, do engano. Ó Deus, tem misericórdia, perdoa os pecados e as falhas. Conduz, Senhor, no Teu caminho, conduz-nos na Tua palavra, nos ajuda, que, Senhor, a cada dia querer estar mais em Ti, ou seja, a ter mais intimidade e contato com a Tua palavra, pois o Senhor é o único que pode vencer as tentações. Nos ajuda, Jesus, sim, perdão pelas nossas falhas, e nos mergulha no Senhor e na Tua palavra, para que nós vivamos aqui para a glória de Deus, para a glória do nosso Deus, no Senhor Jesus, as Tuas maravilhosas obras, e celebremos então a Tua vitória sobre as tentações em nós, que nós celebremos as Tuas vitórias, Senhor, em face das tentações, em nome de Jesus. Sobretudo a Tua vontade seja feita, Papai querido, é o que nós oramos com pedido de perdão pelas nossas falhas. Amém, Jesus. E agora, amados do Deus Altíssimo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Uma semana abençoada, a graça e a paz do Senhor Jesus. Queria deixar apenas um breve aviso. Amanhã, no caso, você deve estar assistindo aí no domingo este culto.
Na segunda-feira teremos reunião de oração, transmissão online na reunião de oração. Na quarta-feira o estudo bíblico, tá bom? E se Deus assim nos permitir, a partir de sábado que vem retornamos aí com a programação, a microlive com a Juventude Central, tá bom? Sejam bem-vindos, orem e mergulhem no Senhor, aquele que pode nos livrar dessas consequências terríveis das tentações do mal. Graça e paz do Senhor Jesus.